Na Avenida Presidente João Pessoa, 439 no centro. Telefone para delivery 999360081. Atenção, servidor público. Chegou a hora de fazer o seu empréstimo consignado com taxas justas. Venha pro Sicredi, onde seu dinheiro rende um mundo melhor. Aceitamos portabilidade e você ainda participa dos nossos resultados. Quer saber mais? Procure a agência mais próxima da Sicredi Evolução e conheça esses e outros benefícios. Faça parte você também da maior instituição financeira cooperativa da Paraíba. Vamos juntos! Sicredi, gente que coopera, cresce! Achamos um endereço perfeito na Praia do Bessa. Execute! Agora também na Avenida Fernando Luiz Henrique, 1831. Um espaço moderno e inovador com serviços de excelência em negócios imobiliários para você. Faça uma visita. Será um prazer apresentar a nossa nova unidade. Execute, desde 1989. Pensou em imóvel? Pense e execute. 83-2107-0101. Chegou a hora de comprar seu seminovo com as melhores condições do mercado automotivo de João Pessoa. Seu carro seminovo está à sua espera no Trevo Auto Shopping. São 15 lojas com a maior variedade de modelos e marcas da cidade. Não tem como você sair de lá sem fazer a sua escolha. Não saia por aí de bobeira se você sabe que em um só lugar você encontra mais de 300 modelos e marcas com as mais atrativas condições de financiamento. Na hora de comprar, vender, trocar ou financiar seu seminovo, tome a decisão certa. Escolha o Trevo Auto Shopping, na Avenida Diógenes Chianca, Água Fria, em frente à Transnacional. A 89 Rádio Pop também é conteúdo de qualidade. Diariamente ao meio-dia, você acompanha os fatos e versões do cotidiano no F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Agora tá todo mundo pop. Na Paraíba, pontualmente meio-dia. Confirmando meio-dia. Começa agora. Pela 89 Rádio Pop. F5. Um espaço de opinião e debate para ampliar horizontes e oferecer cenários que nos permitam pensar fora da caixa os assuntos de política, economia e cotidiano. F5. Fatos e versões no meio do dia. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Hoje é segunda-feira, o dia 23, o ano é 2023. O programa F5 está no ar e a partir de agora você confere aqui os destaques do dia. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Cenas de fome e devastação. Procurador que atuou na demarcação da terra Yanomami diz que Bolsonaro deve responder por genocídio. Eugênio Aragão avalia que o governo federal incentivou o garimpo ilegal e não prestou assistência de saúde como deveria. Ajuda humanitária. Ministério da Saúde diz que vai acelerar recrutamento de profissionais da medicina pelo programa Mais Médicos para atuar nos distritos indígenas. Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decreta a prisão preventiva de mais 3 paraibanos acusados de participação nos atos terroristas de 8 de janeiro em Brasília.
E também tiveram a prisão convertida em preventiva um subtenente reformado do Exército, um sargento aposentado da Polícia Militar e uma advogada que já compôs o Tribunal de Ética da OAB aqui na Paraíba. Final de semana violento. Em apenas 24 horas, Grande João Pessoa registra 7 homicídios. Crimes ocorreram na capital, em Bahia, Cabedelo e Santa Rita. Forças de segurança do estado realizam reunião para conter a criminalidade. E após um novo vexame e sem saber o que é vencer em 2023, a diretoria do Belo, o Botafogo da Paraíba, demite o técnico Moisés Eguerte. Time botafoguense empatou ontem com o Galo no Almeidão e ocupa apenas a 7ª colocação no Campeonato Paraibano. Apagão na saúde de Campina Grande. Pane elétrica deixa a maternidade sem energia e bebês são transferidos às pressas para as outras unidades de saúde da Rainha da Borborema. E em nota, a Prefeitura Municipal de Campina Grande justifica que gerador elétrico não funcionou e garante que incidente não causou dano nenhum a recém-nascido internado na maternidade. E não saia de casa sem saber. Cine da Paraíba oferece 573 vagas de emprego nesta semana. João Pessoa é a segunda cidade com maior oferta, com 225 empregos para você que está desempregado. F5, conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. O F5 é um programa que traz um debate transformador. Para que você, ouvinte, forme sua própria opinião. A apresentação é de Rui Dantas, Fábio Bernardo e Petrônio Torres. A reportagem é de Tiago Moraes. Produção de Juliana Carneiro. E edição de Cosme Lira. Sonoplastia e edição de imagem de Luciano Coxinha. E você acompanha F5 pelas redes sociais. No Facebook, YouTube, Instagram e no Twitter. É só procurar F5 Online. Porque aqui nós acreditamos na força do diálogo, do respeito e, acima de tudo, no debate comprometido com a responsabilidade social. Rádio Pop FM, conectando você ao que acontece. Agora tá todo mundo na Pop. A Juliana não quer sambar. Fábio Bernardo. 12:06. Oi, meu amor, como é que tu tá? Tá tudo bem? Eita, Fabinho, também tu demora demais, gota serena pra tu vir. Demorei não, viu, seu Luciano Coxinha? Cheguei, inclusive, primeiro que você hoje aqui na Rádio Pop FM, melhor DJ da Paraíba, Luciano Coxinha. E já estou junto com você, com Petrônio Torres, com Juliana Carneiro, com Rui Dantas, prontos para mais uma edição do programa F5, programa que nesta segunda-feira, Luciano Coxinha, a gente tá com um tempo mais curto. 13 horas tem o Conversa com o Governador, então a gente vai ter que dar uma acelerada nas informações e volta, aqui, né? Do F5, viu, seu Peba Torres? A volta do Fala Governador. Na volta, a gente volta, mas serão 40 minutos, né, de Conversa com o Governador. Na volta do Fala Governador, né? A gente volta, né, Petrônio Torres. Ô, Pepa, vamos sair fazendo um ping-pong hoje mais rápido? Bora. Nesta primeira hora de programa. Em ritmo de Fórmula 1. Fórmula 1. Botafogo
Horrível. O Moisés é Gert ou é Gert? Sei lá. É Gert. Egg, vamos chamar de Egg. E o Moisés pegou o beco. Pegou o beco. Não venceu ainda em 2023, rapaz, o Botafogo. Que é isso, empatou com 13, empatou com tudo no Almeidão, viu? Empatou com Souza, lá em Souza. Perdeu pro Santa Cruz. Empatou com o Retrô. Eu acho que tem algum pé de burro Será, pô? lá na Maravilha do Contorno. Só pode. E quem será o novo treinador do Botafogo? Alguma sugestão? Não tenho a menor ideia, mas eu trazia, Fabão, o Carequinha Itamachula. Itamachula? É. Você sabe que a admissão do Moisés é Gert? Vou chamar assim. Gert. É Gert ou é Gert? É Gert. É esse Moisés mesmo. É difícil danado. Foi né, dada exclusivamente aqui, exclusividade pela Rádio Pop. Será que ele fez como Sérgio Azol, é? Sérgio Azol, que teve aqui semana passada, o artista plástico, Sim. que juntou 2 sobrenomes. Pode É ser, um né? sobrenome complicado, Nome estranho, né? É Gert. Pois é, a Rádio Pop, o trio Parada Dura, a Delta Edmilson e Luciano Coxinha trouxeram em primeira mão a demissão do treinador do Botafogo, antes mesmo da diretoria do Botafogo divulgar nota oficial no perfil do clube no Instagram. Portanto, Belo, que segue sem vencer, empatou 0-0 com o 13 ontem, ocupa a 7ª... Rapaz, que vergonha, Pepa. A 7ª colocação, é isso mesmo, Pepa? É, 7ª colocação. 3 jogos no Paraibano, 3 pontos, 3 empates. Agora, vamos ser justos também, né? Pegou as 3 pedreiras. Ou não é? Souza, Campinense e Botafogo, né? E 3, né? Isso. Pois é, tem razão. Pegou os times, em tese, mais difícil neste início de campeonato paraibano. Com todo respeito aos demais, São Paulo Cristal, a Queimadense, o Nacional de Patos. Mas... Merado já tá dizendo, Pepa, para de arrumar desculpa aí. Por quê? Tá dizendo que você tá arrumando desculpa. De quê? Ah, não, porque pegou os times mais difíceis. Não, e não é não, eu tô mentindo. Rapaz, meu Altinho tá em último lugar. Arthur de Nova Mangabeira, Deixa eu tamo ver na aqui. lanterna, Deixa eu ver Arthur. aqui, vai. Deixa eu ver. Rapaz, que coisa feia, Arthur. Ei, Jaburu, tamo na lanterna, o Altinho, rapaz. Líder o Souza, é? O líder o Botafogo não pegou o CSP, que é fraco. Não pegou a Queimadense, que é fraco. O Altinho, que tá na lanterninha, não é? E esse outro aí, esse SEB aí. Classificação do Paraibano é o seguinte, rapaz. Souza em primeiro com 7, seguido do 13 também tem 7. Nos critérios de desempates, o Souza lidera. Na terceira colocação, São Paulo Cristal, rapaz, com 6 pontos. Em quarto, o Campinense com 4. CSP 3 em quinto. Nacional também tem 3 na sexta. O Botafogo também com 3 pontos na 7ª colocação. Queimadense em oitavo com 2 pontos. O Serra Branca tem 1 ponto na 9ª colocação. E o meu Altinho, Juliana Carneiro, está na lanterna do Paraibano com apenas 1 ponto. Não tire onda não, viu, Neto Leles? Neto dizendo que a torcida do Alto só cabe numa Kombi. Cabe não, já eu falo 20 nomes aqui rapidinhos. 12 horas e 11 minutos na Paraíba com uma enfermidade na arcada dentária e tudo. Solta a vinheta dela, Luciano. A Juliana não quer sambar. Samba Juliana, samba Juliana. Vai, Petrônio Torres. Você já não sambou o suficiente no final de semana, né? Não. Já, certo. Já tá recuperado, meu filho? Tomou uma aguinha de coco, chazinho de boldo, tá 100%. Aguinha Ótimo, da muito Cajepa. bem, muito Água da bem. Cajepa. Boa tarde. E água sublime. Eita, inveja. Vendo seus stories, meu filho, eu só fiquei com inveja, viu, da sua vida social no final de semana. Mas boa tarde, meu povo. Todo mundo que tá aqui com a gente no YouTube. Tô esperando o like e o compartilhamento, viu? Porque hoje a gente vai até 1 hora aqui numa velocidade grande, porque teremos muitas notícias e um tempo condensado. Olha só. A gente começou aqui na escalada falando sobre algumas situações sérias, graves, que acontecem em outras regiões do país, sobretudo ali na Amazônia, né? Eu acho que muitos dos que estão ouvindo a gente viram as cenas assustadoras, terríveis, assim, inacreditáveis, que circularam tanto na TV quanto nos vídeos de YouTube, nas redes sociais de imagem
como o Instagram, enfim. Aquelas cenas do povo indígena Yanomami em pele e osso, né? E foram registradas mais de 500 mortes nos últimos 4 anos, porque não foi vetado a invasão por garimpeiros ilegais que tanto se alardeava, que tanto pediram ajuda, né? O povo Yanomami que tanto pediu ajuda. E o garimpo ilegal que atua naquela região contamina as águas e inviabiliza o convívio daquelas pessoas, a extração de alimentos e de sobrevivência, permitiu que essa situação assustadora chegasse ao nível que chegou. Enfim, a gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre a situação da maternidade lá em Campina Grande, que teve aí uma queda de energia, o que foi que aconteceu de fato, quais foram as repercussões, quais foram os danos causados aos pacientes. E aí temos muitas notícias em um tempo condensado. Hoje vai ser bem apressadinho, viu, minha gente? Vai ser o tempo bem condensado. Eu acho que a gente não vai conseguir contemplar, infelizmente, muitos ouvintes, mas vamos fazer o possível para, sim, fazer aquela interação bacana com vocês. É verdade, Juliana. Cenas que chocaram. Eu sinceramente, quando eu comecei a ver as cenas lá do povo indígena Yanomami, eu fiquei, sinceramente, chocado. E eu li, Pepa, um artigo de um colega jornalista aqui da Paraíba, o Maurílio Júnior, quando ele, de certa forma, também responsabilizava o paraibano, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Há informações de que entidades ligadas às populações indígenas alertaram por várias vezes ao Ministério da Saúde e o então ministro Marcelo Queiroga, segundo li nesse artigo de Maurílio Júnior, fez literalmente ouvido de mercador e cenas lamentáveis, inclusive aquela indígena, né, que aparece logo nas primeiras cenas, ela perdeu a vida, morreu. O presidente Lula correu para lá, para Roraima, determinou uma série de ações por parte do governo federal e a gente espera que cenas como essas não aconteçam em pleno século XXI, um país tão rico como o nosso. A gente vê indígenas que, em tese, detêm muita riqueza em terras, ficarem na situação que estão. É uma vergonha para o Brasil. Eu espero que, de fato, as autoridades do nosso país resolvam aquela pouca vergonha lá em Roraima. E por falar em pouca vergonha, a maternidade do Instituto de Saúde Eupídio de Almeida, que fica em Campina Grande, viveu momentos de terror neste final de semana, mais precisamente no sábado. Houve uma falta de energia generalizada no prédio da maternidade. O gerador, que é extremamente necessário para unidades de saúde, não conseguiu entrar em funcionamento. O resultado, corre, ambulância. O governo do estado da Paraíba, o governador João Azevedo, chegou a disponibilizar a aeronave, a UTI aérea do governo do estado, porque crianças e mães tiveram que ser transferidas para as outras unidades de saúde, crianças prematuras que estavam internadas na UTI do ISEA, que é a maternidade da Prefeitura de Campina Grande. A Prefeitura divulgou uma nota, Petrônio Torres, que, na minha opinião, pouco explica. A Prefeitura de Campina Grande, qualquer aluno de início de curso de medicina sabe que em hospitais, unidades de saúde, sobretudo que disponham de uma UTI, é preciso ter um gerador. E a culpa, na nota divulgada pela Prefeitura de Campina Grande, eles culparam o fato do prédio possuir 70 anos. Justifica, Pepa Torres? Não, Fábio, não justifica, porque tem outros prédios, por exemplo, aqui em João Pessoa, que são tão antigos quanto o lá de Campina Grande. O Santa Isabel, por exemplo, aqui, é um prédio secular, não é fato? Agora também é uma fatalidade, né, amigo? Sejamos justos, uma fatalidade.
uma fatalidade. Sim, fatalidade, né, que Pepa? acontece. E aí você não pode querer responsabilizar A ou B. Agora, bacana, porque, por exemplo, os gestos do vice-governador, Lucas Ribeiro, que se prontificou, né, rapidamente, colocar o governo do Estado, a Secretaria de Saúde do governo do Estado, para tentar amenizar, para tentar fazer algo pelas crianças que estavam no hospital lá em Campina Grande. E isso que é bacana, sabe? Você vê, independentemente de divergências políticas, os entes públicos têm que agir assim. Esse lado é bacana. Agora, data venha você dizer que é uma fatalidade e não dá para responsabilizar ninguém, data venha, Pepa. Como é que você tem num hospital que lida, numa maternidade que lida com crianças prematuras que ficam à UTI, ninguém vai fazer manutenção no gerador? Ninguém? Aí eu concordo com você. Não dá para responsabilizar o prefeito Bruno Cunha Lima, porque lá tem um secretário de saúde, tem um secretário adjunto, né? Tem um diretor do hospital, alguém tem que ser responsabilizado, porque já pensou, meu Deus do céu, se morre 1, 2, 3 crianças, as últimas informações dão conta que 9 crianças tiveram que ser transferidas. Tanto é que o Ministério Público, que já marcou uma inspeção no local, está estipulando um prazo para que a Prefeitura de Campina Grande se posicione e explique o que aconteceu. Não dá simplesmente para, como diz a nota da Prefeitura, dizer não, o gerador não funcionou, a maternidade é um prédio de 70 anos, e aí alguém precisa ser responsabilizado, porque eu repito, vítimas fatais poderiam ter saído desse incidente e felizmente ninguém morreu, pelo menos as informações oficiais até agora não apontam para nenhuma morte. E aí eu concordo com o Petrônio, divergências políticas à parte, vice-governador Lucas Ribeiro, que praticamente foi expulso da Prefeitura de Campina Grande quando decidiu se candidatar a vice-governador de João Azevedo, que é de Campina Grande, prontamente se colocou à disposição. O governador João Azevedo foi para as redes sociais dizer que a estrutura do Estado estava à disposição da Prefeitura, mas acho sim que alguém precisa ser responsabilizado. 12 horas e 20 minutos. Em relação aos atos terroristas, atos antidemocráticos em Brasília, no fatídico 8 de janeiro, Juliana Petrônio, mais 3 paraibanos tiveram prisão preventiva decretada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Eles estavam presos provisoriamente lá em Brasília e neste final de semana tiveram a prisão convertida de provisória para preventiva. São eles, Petrônio Torres, o subtenente reformado do Exército, José Paulo Fagundes Brandão, o segundo sargento aposentado da Polícia Militar, Rogério Caroca Barbosa, e a advogada Edith Cristina Medeiros. Essa Edith Cristina Medeiros, inclusive, até 2021, ela compôs o Tribunal de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Paraíba. Juliana, o ministro Alexandre de Moraes, em que pese está liberando muita gente, eu lia nesse final de semana que pelo menos quase a metade dos que foram presos por participação nos atos terroristas lá de Brasília já foram postos em liberdade com medidas cautelares. Mas, por outro lado, ele mostra que as investigações, que vai ter gente que vai ficar por muito tempo por trás das grades, Ju. Exatamente. Como a gente falava semana passada, as investigações agora estão rumando justamente para saber quem foram os financiadores, né? Os peixes grandes, como a gente disse, não só aqueles que foram lá de bucha de canhão, que se expuseram, colocaram a cara, filmaram, publicaram ali nas redes sociais, cheios de orgulho, cheios de certeza de que não seriam punidos. Foram punidos, foram detidos, muitos deles tiveram a detenção convertida em preventiva. Cerca de 900 já foram liberados, mas aí, na mesma medida, uma quantidade muito próxima a essa
que continua detida e muitos já com prisão preventiva. E aí, alguns deles estão sim ligados àqueles que podem ter sido os financiadores, né, os grandes, os patrocinadores, além de divulgadores, e entre eles há paraibanos, né, esses aqui que tiveram a prisão convertida em preventiva, a gente tem assustadoramente, inclusive ex-militares, a gente tem advogados, a gente tem estudantes universitários. E vamos ver onde isso vai dar, né? Se de fato vão achar algum financiador paraibano, a gente sabe que tem um assessor do deputado estadual Cabo Gilberto, que foi eleito agora deputado federal, que também foi detido. E o deputado afirmou, inclusive, aqui para o UF5, que não sabia, não tinha conhecimento do que estava sendo articulado para aquele 8 de janeiro, não apoia, ele condena aquelas ações do dia 8 de janeiro, mas o fato é que um dos seus assessores mais próximos foi detido, porque estava lá. E aí a gente precisa, de fato, saber se houve alguma participação, e esperamos e acreditamos que não, né? Tem outros nomes aqui que foram citados na matéria que você falou há pouco, Fábio. Tem paraibanos que ainda estão nesse processo de avaliação pela justiça, se estão detidos, mas ainda não foram presos preventivamente. Na verdade, o ministro Alexandre de Moraes, nessa mesma decisão, ele acabou colocando em liberdade com medidas cautelares o empresário Giuseppe Albuquerque Santos, né? Também aquela assessora parlamentar do vereador Coronel Sobreira, a Fabiola do Nascimento, e a estudante Claudiane Pereira da Conceição. Essa estudante, inclusive, é da sua terra, viu, Coxinha? Tava vendo na ficha corrida dela, ela trabalha com confeito de bolo lá em Tibiri. Ela tem uma empresa de confeitar bolo lá em Tibiri. Então, esses 3 paraibanos foram colocados em liberdade, mas terão que cumprir aquelas medidas cautelares, viu, Juliana? Inclusive, por exemplo, eles estão proibidos de se ausentar da comarca quando retornarem à Paraíba. Eles precisam se recolher no período noturno e nos finais de semana, recolhimento domiciliar. E também tem outras coisinhas. Toda segunda-feira eles vão ter que se apresentar ao juízo da execução penal. Também vão ter que cancelar passaporte, Pepa, e o pior para essa turma, viu, Pepa? Estão proibidos de utilizar redes sociais. Algumas das medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, Ju. É exatamente isso. Tudo que você já falou, Fábio. Eu ia acrescentar naquela hora que a gente falou sobre essas medidas cautelares, eles teriam que se apresentar à justiça assim que pisassem em solo paraibano. E aí eu não tenho as informações ainda de se eles já vieram, se eles estão a caminho, como é que tá, se eles já se apresentaram à justiça. Eu acredito que eles já estão por aqui, porque como essa decisão é do final de semana, quer dizer, eu tô falando em teste. Se vier de pé duro, não, né, Pepa? Sim. Dá 2 dias, né, para chegar. Muito de Brasília para cá, 2 dias. Se alguém veio de avião, é possível que já esteja em solo paraibano, tem que se apresentar ao juiz da comarca, a qual pertence, e toda segunda-feira vai ter que ir lá bater continência, literalmente, para o juiz. O fato é que essas investigações prosseguem, o Supremo Tribunal Federal está agindo. Neste final de semana também, Petrônio Toes, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a meu ver, numa atitude extremamente correta, exonerou o comandante-geral do Exército, já nomeou um outro que inclusive é General Tomás, que inclusive vinha dando declarações em defesa da democracia e do Estado Democrático de Direito, respeito às urnas, e se o presidente Lula não exonera o ex-comandante-geral do Exército, poderia ficar desmoralizado e sofrer consequências pesadas, né, Pepa? Exato, Fabão. Lula que já vem sendo alvo de forma injusta de muitas críticas, mas também já vem sendo alvo de muitos elogios. Ontem, por exemplo, num evento aqui em João Pessoa, em Cabedelo, propriamente dito, a Ludmilla fez um show aqui ontem em João Pessoa e teve show do Ludmilla mandou a galera fazer um L ontem foi ovacionado. Foi no Lovina, foi, Pepa? No Lovina. Todo mundo fez o L, Fabão. Tinha muito bolsonarista lá, mas até os bolsonaristas entraram na onda de fazer o L. Ixi, Maria. Mas gente, já deu, né? Já deu. O Lula vai receber muitas críticas ainda, é claro.
inclusive nossas aqui, Sim. e da imprensa como um todo, vai receber muitos elogios, é normal. Agora, o presidente está com o respaldo da sociedade, o respaldo da população brasileira, está com o respaldo da comunidade internacional. Tenho certeza que o presidente vai acertar, Fabão. E o gesto que ele fez, indo visitar a aldeia indígena, as aldeias indígenas, que são as Anomamis, foi um gesto humanitário, sabe, fantástico. Só não pode pisar na bola que a gente tá vigiando, não pode, né, Pepa? Não pode. Olha só, são 12 horas e 28 minutos, coxa, essa hora data aquela fome, né? Todo mundo fica doido já pensando em pedir almoço. Então, meu amigo, minha amiga, se você vai pedir almoço, não esqueça. Fala antes com o pessoal da Comedoria do Cabeça. Culinária sertaneja da melhor qualidade. Lá você encontra o verdadeiro rubacão, mais um monte de opção. Fala no zap ou no Instagram, anota aí o zap da Comedoria do Cabeça, 9641-4664, 9641-4664. O Instagram é fácil demais, @Comedoria do Cabeça. Pepa Torres, não esqueça, viu, meu irmão? Pra espantar a fome e a tristeza, pede na Comedoria do Cabeça. Povo que é barato, é qualidade, quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. 12h29, intervalo comercial é rapidinho. Na volta a gente já libera as primeiras interações aqui pelo nosso WhatsApp 8809-8989. E vamos dar um F5 na história de Daniel Alves. As imagens das câmeras da boate deixou a situação do ex-lateral da seleção em maus lençóis. Eu quero só saber se você vai defender. Não quero só. Não diga agora não. Na volta do intervalo. Vamos pro intervalo, coach. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e material de construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo, direto de areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Acerte na escolha. Na hora de construir ou reformar, a Aliança Madeiras tem produtos de qualidade, entrega rápida e o maior estoque de telecerâmicas da cidade. Compre em até 10 vezes nos cartões. Aliança Madeiras e Material de Construção. Principal do José Américo. 3231-1513. Uniesp apresenta o melhor e mais tradicional baile da Paraíba. Baile Vermelho e Branco no Clube Cabo Branco. O furacão do axé baiano, Aline Rosa. E a nova rainha do frevo, Bia Vilachan. Sábado, dia 4 de fevereiro, no Clube Cabo Branco. Ingressos e mesas na secretaria do clube. Baile Vermelho e Branco, o melhor baile da Paraíba. Chegou em toda a região a Cachaça Boa do Brejo, direto de areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. Vem, meu povo, que é barato, é qualidade, quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. As panelas já tão quentes, pede logo teu almoço. Estufa o bucho da gente, isso é muito saboroso. E o coração de repente se alegra com esse almoço. Vem, meu povo, que é barato, é qualidade, quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim.
Clean na voadora, clean no rapidinho, clean no venenoso, clean no suquinho. Quer tranquilidade? Conte com a Clean. Praga tem controle sim. 3, 2, 2, 2, 6, 4, 4, 4. Praga tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. Chegamos, Conde! Agora a cidade de Conde tem a melhor opção para você abastecer seu carro com um elevado padrão de atendimento, qualidade e variedade em produtos e serviços para facilitar seu dia a dia. Com ampla estrutura e localização privilegiada, estamos localizados na Rua General Perouse, sem número, bem pertinho de você. Visite nossa nova unidade, abasteça seu veículo e aproveite nossas condições especiais. Posto Opção, a rede de postos que mais cresce na Paraíba, sempre apostos por você. O Bloco Vambora está de volta com ele, o rei do carnaval, Bel Marques. Eu também gosto do cabelo de chapinha. Na Avenida e no Trio. Diga que valeu o nosso amor. Sexta, 10 de fevereiro, no Folia de Rua. Toda a animação e alegria de Bel Marques. E se me chamar, eu vou. No Bloco Vambora. Vambora, 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 vambora. Deixa o seu coração. Abadás e vendas no Pirâmide Shopping em Tambaú e no site Ingresso Nacional. Fique por dentro de tudo no nosso Instagram, @Bloco Vambora JP. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. A Juliana não quer sambar. Petróleo Torres. Fábio Bernardo. 12h35. Senhor Luciano Coxinha, o melhor DJ da Paraíba. Você já pensou em abastecer a sua motoca e ainda ganhar prêmios e descontos nas lojas parceiras? Então venha para o Mais Opção, coxa, um aplicativo de benefícios onde você acumula pontos e troca em produtos ou serviços. Baixe agora mesmo nas principais plataformas e faça como Pepa Torres. Ganhe de cara 1.000 pontos e siga aí acumulando muita pontuação. Opção Luciano Coxinha, sempre um posto perto de você. Chegamos, Conde! Agora a cidade de Conde tem a melhor opção para você abastecer seu carro com um elevado padrão de atendimento, qualidade e variedade em produtos e serviços para facilitar seu dia a dia. Com ampla estrutura e localização privilegiada, estamos localizados na Rua General Perouse, sem número, bem pertinho de você. Visite nossa nova unidade, abasteça seu veículo e aproveite nossas condições especiais. Posto Opção, a rede de postos que mais cresce na Paraíba, sempre apostos por você. 12h36 na Paraíba, Pepa Ju, tivemos um final de semana atípico em termos de violência na Grande João Pessoa. De acordo com a polícia, 7 pessoas foram mortas a tiros em 24 horas na Grande João Pessoa. Isso do sábado e o domingo, sábado e domingo. Entre os mortos, 6 homens e uma mulher. 4 crimes ocorreram em João Pessoa e os demais em Bahia, Cabedelo e Santa Rita. E hoje pela manhã, Pepa, diante deste cenário preocupante, as forças de segurança resolveram se reunir para buscar respostas e tomar decisões para evitar o alastramento desses crimes violentos aqui na Grande João Pessoa. Infelizmente, a gente está tendo um início de ano muito preocupante em relação ao número de assassinatos. Dessas mortes, dessas 7 mortes verificadas nas últimas 24 horas, ou em 24 horas, na verdade, sábado e domingo, tivemos uma mulher, um adolescente e, assim, crimes realmente que acabam chocando a sociedade paraibana, inclusive a morte dessa mulher, né, que aconteceu no bairro do Roger. Há informações que ela foi vítima de uma bala perdida. Lamentável essa situação e, obviamente, a gente pede e espera que as forças de segurança da Paraíba, secretário Jean Nunes,
Coronel Sérgio Fonseca, comandante da Polícia Militar, consigam agir rapidamente para desvendar esses casos e fazer operações, ações para evitar o aumento do número de mortes, sobretudo aos finais de semana aqui na Grande João Pessoa. Falando em área policial, Daniel Alves, aquele que o Tite levou para fazer turismo na última Copa do Mundo, foi transferido na manhã desta segunda-feira para a prisão de Braians 2, a poucos metros da prisão de Braias 1, onde ele está preso ou estava preso de forma provisória desde a última sexta-feira. A decisão da transferência do Dani Alves foi tomada pela Secretaria de Medidas Penais, lá do Departamento de Justiça da Catalunha. A transferência aconteceu por 2 motivos de segurança. Braians 2 tem cerca de 80 detentos por módulo, contra quase 200 do Braians 1. A ideia das autoridades de justiça da Espanha é reduzir o impacto da presença do brasileiro na rotina normal do funcionamento da prisão. Pepa Torres, parece que o Daniel Alves, esse boçal, esse arrogante, que não tá rogando mais nada, vai ficar um bocado de tempo vendo o sol nascendo quadrado, viu, Pepa? Fabão, e as imagens das câmeras da boate de luxo lá de Barcelona desmentiram 2 versões de Daniel Alves. Ele passou realmente 15 minutos trancado com a jovem, com a moça, num banheiro. E aí, amigo, essa prova das câmeras parece cabal para o destino de Daniel Alves. Ele começou mentindo, que pode né? pegar até 12 anos de cadeia. Ele começou mentindo, dizendo que não conhecia. Aí, só que a menina, a moça, ela se precaveu tanto que ela apresentou informações contundentes à Justiça da Espanha, à Justiça da Catalunha, que acabaram desmontando, né, as versões de Daniel Alves e as informações de que ele deve prestar um novo depoimento. Aí a expectativa agora é se ele vai assumir ou não. Aliás, ele já falou, né, Ju, segundo relatos dos depoimentos dele, que foram divulgados pela imprensa lá da Espanha, é que ele já admitiu que manteve relação sexual com a menina, mas está dizendo agora que foi consensual. A moça disse que sofreu um tapa e disse que foi tudo forçado. E agora a situação do Daniel Alves está muito complicada, até porque houve recentemente uma mudança na lei para esse tipo de crime lá na Espanha. Exatamente. E esse crime aconteceu no dia 30 de dezembro, agora no finalzinho do ano, véspera do Réveillon, né? Como vocês falaram há pouco, ele inicialmente disse que sequer tinha visto a mulher, sequer conhecia a mulher. Depois de terem provado que sim, ele conhecia, ele depois, não, vou admitir, a gente teve sim uma relação consensual, etc. E aí foi se desmontando várias versões, ele deu 2 depoimentos anteriores, os 2 se contradiziam com as imagens que tinham das câmeras da boate, etc. Inclusive, a moça de 23 anos, a mulher de 23 anos, ela foi vista logo depois de sair do banheiro, né? Foi vista chorando em um dos cantos da boate por um dos garçons e etc. Ela fez exames logo depois que sofreu o estupro, ela foi ao hospital e os exames comprovaram que o sexo que havia acontecido não foi consensual. Isso. Havia lesões características de estupro, de acordo com o relatório do hospital. E um outro fato que foi divulgado agora é que essa mulher que foi estuprada por Daniel Alves na Espanha em dezembro afirmou categoricamente que não quer 1 centavo do jogador. Ela quer justiça, ela quer que ele seja punido, ela quer que ele seja preso, porque o fato por si só é muito violento e a forma como tudo aconteceu foi absurda, né? Houve agressão física, assim, além do sexual. Ele bateu nela, ele puxou, derrubou no chão, enfim. Disse que foi um negócio aterrorizante. Como se não bastasse o fato do sexo forçado ser absurdamente violento por si só. E há quem chegou a dizer, Ju, que não, essa mulher está querendo aparecer para se promover. Ela não quer nem ter a sua identidade revelada. E há informações da imprensa da Espanha que ela é muito rica,
que dinheiro não é problema, o que ela quer é justiça. Esse cara, Pepa, nunca me enganou. Pois é. Sinceramente. Pois é, Fábio. E assim, é incrível Sinceramente. como coisas como essas sempre acontecem, ou sempre não, vira e mexe, acontece com jogador de futebol. Tá aí né? o caso Robinho, né? Que tá livre, tá solto porque fugiu para o Brasil, correu para o Brasil, né? Exato. É assim, o desfecho, ele já estava no Brasil, na verdade, né? Sim. Mas teve o caso de Neymar, que foi. Que ali me parece que realmente, de fato, foi uma tentativa de golpe lá da moça. E assim, mas o jogador de futebol. É porque esses. Não são todos, claro, é uma parcela mínima. Esses cabas ganham dinheiro demais e acham que podem tudo, sabe? Tudo. Uma coisa. Podem fazer tudo. Eu comentei bullying agora com o Daniel Alves, mas não vou cometer bullying não, porque o cara, inclusive, é casado lá, né? Com a espanhola, uma modelo, né? Que mora no Brasil, né? Eles moram no Brasil. Estavam morando no México, porque ele estava jogando no México, teve seu contrato reincidido. O presidente lá do clube mexicano rescindiu o contrato por justa causa. E a verdade é que a situação de Daniel Alves, amigo, é complicada, viu? Deve pegar entre 4 a 12 anos de cadeia pela nova lei de estupro que foi aprovado pelo Congresso na Espanha. Nosso ouvinte Esmeraldo Gomes, inclusive, mandou uma foto para mim aqui, trazendo a informação que uma pessoa teria morrido, teria pulado de um prédio ao lado do Mag Shop. Diz que a perícia já foi solicitada. A imagem é muito forte aqui, não tem nem como a gente compartilhar com os nossos ouvintes e espectadores. Sim, segundo o Esmeraldo, me passa aqui agora. Ao lado, uma pessoa teria pulado, pelo que eu estou vendo aqui, as imagens são muito fortes. Um homem teria pulado de um prédio ao lado do Mag Shop. Perícia solicitada. Esmeraldo Gomes está dizendo que esse fato ocorreu agora há pouco. Coxa, 12h45, vamos fazer uma rodada rápida de ouvintes aqui. 8809-8989 é o zap aqui do F5. 8809-8989. Primeiro ouvinte dessa rodada, Coxa. Alô, boa tarde. Boa tarde, Pop FM. Boa tarde aí, Fabão, Petrônio Torres, Juliana Carneiro e Coxinha. Voltando ao batente depois de umas férias merecidas, né? Aí, passando aqui para desejar uma boa semana aí para todos, beleza? Mandar um abraço aí para Gilberto Camarão, lá do Valentina, viu? Beleza? Valeu aí a todos da bancada. Leonardo Lustosa, aquele abraço. Sempre na escuta desse programa maravilhoso. Eita, coisa boa. Valeu, meu amigo Léo Lustosa. E agora ele tá falando aqui, eu tô me lembrando que ele e o nosso Rafael estavam sumidos, né? Agora eu tô me tocando, porque eles trabalham com transporte escolar. Rafael, o amigo de Cazuza Besta-feira. Não é Rafael o nome dele, né? Rafael Jaburu? Não é Rafael, não. Eu tô me perdi o nome aqui. Que ele liga Cazuza Besta-feira e tal. Eles estavam de férias, né? As escolas, a grande maioria das escolas privadas retornaram às aulas hoje. E quem trabalha, e quem trabalha com o transporte escolar teve que tá tendo que voltar. Ju, boa tarde. Quero agradecer pelos ingressos que vocês sortearam para o Aquário Paraíba. Ontem estive por lá e indico para todo mundo. Foi um ótimo passeio. É a nossa ouvinte Laíse, que ganhou, né? A premiação da última sexta-feira. Coisa boa. Agora, nós temos aqui, eu tinha deixado separadinho os ingressos para um show, né? Um show no final de semana. O ouvinte, infelizmente, não veio buscar. Não sei se ele não pôde vir buscar um show que aconteceu no Cabo Branco. Como é o nome do cantor que tocou lá, Pepa? Foi. Ah, não, você tá falando do show de sábado, não foi? Foi, Tuaregs, Fivers. Enfim. Mas a Laís está dizendo que gostou muito do Aquário Paraíba. Ela está recomendando. Meu amigo sofredor Arthur de Nova Mangabeira, automobilista, assim como eu, triste, tá aqui, Coxa. Alô, boa tarde, Arthur. Boa tarde, Fabão, Petrônio, Rui Dantas, Juliana Carneiro, Luciano Coxinha. Fabão, o Auto Sport também tá do mesmo jeito. Terceira rodada e não conhece uma vitória, não sabe o que é vitória. Fica perdendo um jogo no final do jogo, nos finais dos jogos. Sinal de alerta, tá ligado, hein? No Auto Sport. Por rebaixamento, atletas e comissão técnica, presidente, diretoria. Sinal alerta, cuidado pro Auto não cair pra segunda.
Arthur, tá pelo jeito, tá caminhando que vai cair pra segundona, viu, Arthur? Meu Deus do céu, não pode, Autosport, não pode. Oh, meu Deus do céu. É Rafael Falcão, rapaz. Rafael Falcão. Ô, Rafael Falcão, tu tá na onda, hein, bicho? Tô com saudade de tu. Dê notícia de besta-fera, rapaz. De Cazuza besta-fera. Mais um ouvinte aqui no F5. Solta, Luciano Coxinha. Meu amigo Jefferson, alô, boa tarde. Boa tarde, Fábio Bernardo, Petrônio Torres, Coxinha, Juliana Carneiro. Fabão, hoje de manhã, eu escutando a rádio de Adelto aí, um ouvinte falou que o prefeito Cícero Lucena aí suspendeu aí os exames dos PSFs, tudo aí, eu não prestei bem atenção. Eu queria saber se vocês têm algumas informações aí. E falando sobre o jogo ontem do Botafogo, 13, meu amigo, uma negação do Botafogo aqui da Paraíba, viu? E eu vinha na BR aí, vi uma escolta grande aí, eu acho que era o ônibus do 13, a Rotan fazendo a escolta do ônibus aí, foram-se embora pro lado de Campina Grande aí, meu amigo. Era, caralho, meu amigo, cada 12 que não tinha tamanho na mão dos policiais. Valeu! Valeu, meu amigo Jefferson, obrigado pela tua participação. Olha, Pepa, quem apareceu aqui mandou mensagem de áudio para o F5. Solta aí, coxa. Boa tarde, amigo Fabão. Ligeiro. Também o irmão Petrônio Torres. Sucesso nesse ano 2023. Sucesso para todos que fazem a nossa Rádio Pop. Estamos aqui no Sonho Doce para os fuxicos que aconteceram durante a semana e esse final de semana com bastante violência no nosso estado da Paraíba, mas nós estamos em boas mãos, que o nosso comandante Sérgio Fonseca é um excelente oficial e vai muito bem cuidar do cidadão paraibano. O técnico do Botafogo, né? Graças a Deus estamos livres dele, não agradou em momento algum, o torcedor ontem chateou-se bastante no estádio, né? Acabar essa história, Pepa, já desses treinadores de São Paulo, do interior do Rio Grande do Sul, não cola. Nós temos que ter técnico da nossa região que conheça a nossa realidade, né? Acima de tudo. Eu acredito muito no trabalho desse que chegou, que é o Roberto Fernandes, né? Que foi inclusive treinador do Náutico de Recife. Desejando um bom trabalho para os amigos, nos preparando, viu? Segunda-feira, com fé em Deus, eu e Davi estaremos lá em Brasília, cobertura total na posse dos nossos deputados federais e também do senador Efraim Filho. Boa sorte e sucesso. Valeu, professor Adenilson União Maia, esse caba sabe de tudo. E é assim, ele nos acompanha aqui no F5 a meio-dia e a gente acompanha ele lá na Band News, né, Pepa? Lá na Resenha Esportiva, com Lima Souto, professor União e companhia, o Wellington Pérola Negra também. Fala aí do seu ex-parceiro de televisão. E já deu furo aí pra gente, né? Roberto Fernandes. Novo técnico do Botafogo. Do Botafogo, e vai estar lá em Brasília, viu? Acompanhando a posse dos parlamentares da Paraíba. Quem sabe será um correspondente ao vivo aqui do nosso programa, professor Adenilson Maia, ele e o seu Davi. Professor Reginaldo Guedes de Picuí tá por aqui, coxinha. Alô, boa tarde, professor. Boa tarde, F5. Boa tarde, Fabão. Eu queria vender um peixe, né? Vender o peixe de um país, do país melhor do mundo, sabe? O país melhor do mundo de se viver é o Brasil. O que é que atrapalha? O que atrapalha o Brasil é a certeza da impunidade. A partir do momento que as pessoas que cometerem crimes, elas começarem a ser realmente punidas, elas vão começar a ter medo, né, das suas punições e aí vão pensar de forma diferente. Não sei se você concorda comigo. Boa tarde. Ô, professor, concordo, assina embaixo. Eu sou um dos que diz aqui, é preciso, inclusive, para determinados crimes, a gente arrochar a pena para servir de efeito pedagógico, para as pessoas pensarem duas vezes antes de cometer determinado tipo de crime. Acho que falta isso sim para o nosso país. Mais um ouvinte aqui, coxinha no F5. Alô, boa tarde. Boa tarde, Fabão, Petrônio Torres, Coxinha, Juliana Paiva. Rapaz, eu queria falar pra Cajepa, que aqui na rua Alfredo Coutinho de Lira, no conjunto Pedro Gondim,
tem um vazamento de água desde de manhã cedo. E a equipe da Cagepa, ninguém até agora apareceu por aqui. Aqui provavelmente é na rua Alfredo de Lira, porque tá vindo água descendo a rua todinha. É uma rua lá enladeirada, tá descendo. Aí eu queria que o senhor precisasse aí, Fabão, Petrônio, Coxinha, a rádio escuta da Cagepa, alguém da Cagepa, e vem aqui fazendo serviço, né? Porque é desperdício de água, isso aí eles não perdem dinheiro não, eles colocam isso aí no final da conta de água da gente, né? Valeu aí, pessoal, um abraço aí, bom trabalho a todos. Valeu, quem mandou essa mensagem pra gente, Coxa, foi Diogo Contador. Diogo, com certeza, Paulo Felipe, lá da assessoria da Cagepa, assessoria de comunicação da Cagepa, tá acompanhando, já tá mandando aqui, ó. Eu tava falando, ele dizendo, Fabão, estou na escuta, enviaremos equipe ao local. Obrigado, meu amigo Paulo Felipe, lá da Cagepa. Portanto, Diogo, Paulo Felipe já anotando aqui e está já enviando a equipe ao local. Mais um ouvinte para a gente pro intervalo comercial, Coxa. Alô, boa tarde. Boa tarde a todos da Pop. Aqui é André Pirulito Pedal Jampa. Fazer um pequeno comentário sobre isso que vocês estão batendo aí. A questão é que as leis são feitas para privilegiar justamente os políticos. Você não vê aí um filho de um político fazer um crime, um atropelamento, e ele não ser punido. Por quê? A lei que eles fazem deixa a brecha para ter defesa. Então, que quanto não mudar a Constituição, entendeu? E mudar as leis para justamente o pau que dá em Chico, dá em Francisco, aí as coisas vão ser outras, como outros países têm leis. Só que, felizmente, no Brasil é a casa da mãe Joana. Felizmente. Valeu, André Nascimento, o homem do pedal Jampa. Professor Nil mandou mensagem de texto. Fabão, estão dizendo que pode ser Diá também. Está entre Diá, Francisco Diá, e o treinador Roberto Fernandes. Deixa eu só trazer aqui, Coxinha, rapidinho, que me mandou uma mensagem aqui. Deixa eu ver aqui. O folclórico. Foi Rafael Francisco Jaburu. Diá. Rafael Jaburu tá dizendo, Fabão, hoje na escuta, indignado com os Yanomamis. Intervalo comercial, a gente volta já já, Coxa. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e material de construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo. Direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. O Bloco Vambora está de volta com ele, o rei do carnaval, Bel Marques. Eu também gosto do cabelo de chapinha. Na Avenida e no Trio. Diga que valeu o nosso amor. Sexta, 10 de fevereiro, no Folia de Rua. Toda a animação e alegria de Bel Marques. E se me chamar, eu vou. No Bloco Vambora. Vambora, 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 deixa o seu coração. Abadás e vendas no Pirâmide Shopping em Tambaú e no site Ingresso Nacional. Fique por dentro de tudo no nosso Instagram, @Bloco Vambora JP. Acerte na escolha. Na hora de construir ou reformar, a Aliança Madeiras tem produtos de qualidade, entrega rápida e o maior estoque de telecerâmicas da cidade. Compre em até 10 vezes nos cartões. Aliança Madeiras e Material de Construção. Principal do José Américo. 3231-1513. Chegou em toda a região a cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. Tem meu povo que é barato, é qualidade quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. As panelas já tão quentes, pede logo teu almoço.
almoço, estufar o bucho da gente, isso é muito saboroso. E o coração de repente se alegra com esse almoço. Vem meu povo, que é barato, é qualidade quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no suquinho. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 32226444. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. Chegamos, Conde! Agora a cidade de Conde tem a melhor opção para você abastecer seu carro com um elevado padrão de atendimento, qualidade e variedade em produtos e serviços para facilitar seu dia a dia. Com ampla estrutura e localização privilegiada, estamos localizados na Rua General Perouse, sem número, bem pertinho de você. Visite nossa nova unidade, abasteça seu veículo e aproveite nossas condições especiais. Posto Opção, a rede de postos que mais cresce na Paraíba, sempre apostos por você. Uniesp apresenta o melhor e mais tradicional baile da Paraíba. Baile Vermelho e Branco no Clube Cabo Branco. O furacão do Axé Baiano, Aline Rosa. E a nova rainha do frevo, Bia Vilachan. Sábado, dia 4 de fevereiro, no Clube Cabo Branco. Ingressos e mesas na secretaria do clube. Baile Vermelho e Branco, o melhor baile da Paraíba. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Petrônio Torres. A Juliana não quer sambar. Fábio Bernardo. 13 horas na Paraíba, coxa. Eu pedi a presença dele, ele apareceu. Esse Fabão gosta de 13, é impressionante. Eu posso fazer o quê? O da hora? 13 horas. Estamos aguardando aí o início do Conversa com o Governador. E eu pedi a presença dele, a participação dele apareceu. Meu amigo Rafael Falcão, solta ele aí, coxa. Boa tarde, bancada da POP! Rafael Falcão no transporte escolar na área de novo, hein? Escutando todo dia, mas agora voltamos ativa! Um abraço pra todos, hein? Vocês viram que absurdo, rapaz? Esse pessoal do agrupamento de engenharia violento, o povo de bem de Deus. Ô povo complicado, vamos pra casa, menino. Aceita que dói menos. Um abraço a todos, em especial meu amigo, ele, o de sempre. Cazuza, besta fera, o cara que não acredita em nada. Só na bolha. Um abraço! Abraço! Eu pensei que o Rafael tinha ido pros Estados Unidos também, viu? E ele já tinha dado um alô aqui, viu? Já tinha dado no YouTube também. O pessoal do grupamento voltou? Voltou não, acho que não. Pode o quê? A ordem do ministro Alexandre de Moraes aparecer lá é cadeia, meu amigo. O coronel Sérgio já disse. Aparecer, ele, Jean Nunes, apareceu por lá, prisão. Ju! Tá dando o que falar ainda, né? Os índios Yanomamis. Olha só, a gente vai começar a falar sobre isso. É uma situação muito grave, muito séria, mas a gente pode ser interrompido a qualquer momento, porque vai começar o programa Fala Governador daqui a pouco, mas precisamos falar sobre isso. A gente já abriu o programa falando sobre a situação assustadora, terrível, e as imagens que circularam nas redes sociais e na mídia esse final de semana mostraram pele indígenas, crianças, idosos em pele e osso. Eu não sei se vocês já tinham visto cenas iguais a essas, mas são cenas assim dolorosas. E aí, cerca de 570 crianças do povo Yanomami foram mortas por contaminação de mercúrio, por desnutrição e fome. E isso tudo por causa do impacto causado pelo garimpo ilegal de ouro. Não só de ouro, um mineral chamado cassiterita. E o mais triste, o mais preocupante de tudo é que foram enviados dezenas de ofícios aos ministérios responsáveis no governo federal na época.
É assustador, é terrível, é inacreditável ainda. A gente se surpreende ainda com o nível de maldade, de descaso, eu não consigo nem adjetivar mais, minha gente. Porque, para quem viu as cenas, parecia cenas, inclusive foram comparadas às cenas do Holocausto, né? Eram pessoas assim, era pele e osso. Aliás, o Fantástico ontem, não sei se vocês acompanharam, fez uma reportagem bacana em relação à fome no Brasil. O mesmo repórter que tinha feito uma matéria 20 anos atrás, retornou agora, 20 anos após, mostrando que a fome no Brasil é um problema que parece que insiste em não acabar. E aquele dado dito pela ministra Marina Silva faz sentido, sim, quando ela falou que quase metade da população brasileira vive insegurança alimentar. Exatamente. 33 milhões passam literalmente fome, e o restante desses quase 120 milhões de brasileiros, mais da metade da população, eles não sabem o que comer no outro dia. Vivem, de fato, numa insegurança alimentar, e a gente espera que as autoridades do Brasil resolvam o que está acontecendo lá em Roraima, viu, Ju? Uma liderança Yanomami, né, da URIRI, Associação Yanomami, falou aqui sobre isso. Ele disse, abre aspas, nós estamos pedindo socorro há 5 anos. O que os agentes do Ministério da Saúde encontraram esse final de semana é a realidade que vivemos denunciando. Desnutrição e malária, muitas crianças doentes. Enfim. Vamos lá para o Conversa com o Governador. Na volta, mais inserações e informações aqui no programa. Daqui a pouco. Está no ar o programa Conversa com o Governador. Uma conversa franca e direta com o governador do estado da Paraíba, João Azevedo. Programa Conversa com o Governador. Apresentação, Luiz Henrique. Olá, minha querida Paraíba, muito boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 23 de janeiro de 2023. Começando agora aquela conversa franca e direta que nós temos todas as segundas-feiras com o governador João Azevedo. Governador, muito boa tarde, é bom tê-lo aqui para essa conversa. Boa tarde a você, Luiz. Boa tarde, primeiramente, a todos que nos ouvem, que nos assistem através das mídias, que nos acompanham através das mídias sociais. Dizer que é uma alegria renovada estar aqui novamente conversando com o povo da nossa querida Paraíba. Agora, 1h05. Confira os nossos destaques. No programa de hoje, você acompanha as últimas ações e os investimentos no estado da Paraíba. Além disso, os detalhes sobre a primeira reunião do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste, o Consórcio Nordeste, que foi realizado na capital paraibana. Esses e outros destaques você acompanha aqui, junto com 51 emissoras de rádio, na rede Paraíba de Rádio, agora na Conversa com o Governador. Você está acompanhando o programa Conversa com o Governador. Voltamos já. Agora 1h06. Governador João Azevedo, nós sempre abrimos o programa dizendo que o nosso programa tem acessibilidade. A Beatriz e a Leandra fazem a tradução de Libras para que nós tenhamos a garantia de que as pessoas surdas possam acompanhar o nosso programa. E eu abro o programa de hoje, governador, dizendo que nós ficamos muito felizes com a reunião dos governadores do Nordeste aqui na Paraíba, mas não é só felicidade, da alegria de ter os governadores aqui. Eu queria que o senhor nos trouxesse um balanço. O que é que os 9 governadores definiram nessa reunião que foi realizada na última sexta-feira? Primeiramente, é importante a gente discutir um pouco sobre o que é o Consórcio Nordeste. Sim. Qual a sua importância para o Estado? Qual a sua importância para a região? O Consórcio Nordeste, ele foi criado em 2019 como uma instância em que os governadores do Nordeste pudessem criar uma interlocução maior entre o governo federal e, logicamente, a região. Entretanto, eu acho que os próprios fatos ao longo desse período demonstrou claramente que o Consórcio Nordeste teve que tomar outros caminhos, às vezes mal interpretado,
imaginando algumas pessoas que o Consórcio Nordeste tinha sido criado para criar uma disputa política ou uma gestão paralela ao governo central, o que na verdade não foi essa intenção e nunca será. O Consórcio Nordeste, ele foi criado com a intenção de consolidar propostas, pleitos para essa região junto ao governo federal. E que foi de muita utilidade, considerando exatamente a difícil relação institucional que tivemos durante esse período, desses 4 anos, entre o presidente da República e os governos estaduais. Então aí, neste caso, especificamente, o Consórcio Nordeste, ele se consolidou como um instrumento de gestão moderna, de gestão participativa entre os 9 estados, mas também como ente político, como uma instância política em que nós pudemos, através do Consórcio Nordeste, apresentar a nossa posição política e as defesas dos interesses dos estados. Então, durante 4 anos, nós, pelo Consórcio Nordeste, além do apoio técnico, durante uma pandemia que nós vivemos, quando criamos o Comitê Científico, e que foi de extrema valia. Através do Consórcio Nordeste, tivemos a possibilidade de tomar diversas iniciativas e realizar diversas ações que ajudaram os estados a passar esse período tão difícil. Então, mais do que uma reunião de governadores, o Consórcio Nordeste se caracteriza exatamente por ser esse espaço, esse fórum em que os governadores podem não só discutir questões voltadas para a participação administrativa, mas principalmente de posicionamentos políticos como nós tivemos. Passadas as eleições, nós temos hoje um presidente da República que verdadeiramente tem um olhar diferente dessa relação republicana institucional que tem que ter com os governadores. Isso já se demonstrou aí, claro, até porque nós fomos convocados para uma primeira audiência com o presidente da República para discutir a reunião que acontecerá na próxima sexta-feira, dia 27, com todos os governadores do Brasil. E para isso, realizamos a nossa reunião preliminar no último dia 20 aqui, com a presença honrosa de todos os 9 governadores do Nordeste, e que tivemos a oportunidade de discutir as diversas pautas de interesse para cada um. E é exatamente isso, consolidando essa posição de união, defendendo posições, da grande maioria das vezes, consensuais, pautas de interesse para cada um. E é exatamente isso, consolidando essa posição de união, defendendo posições, da grande maioria das vezes, consensuais, todos os governadores concordando com o nosso ponto de vista, e a gente levar unido essa representatividade tão forte, política e administrativa da região Nordeste, que nós sabemos claramente que poderemos ser melhor ouvidos. Por isso que essa realização foi tão importante. E a reunião transcorreu de uma forma extremamente produtiva, tudo perfeito em termos de organização. Eu aproveito para parabenizar todos que participaram da organização do evento. O evento foi realmente extremamente bem organizado, produzido, e que geramos, após a reunião, uma carta de João Pessoa, em que a gente estabeleceu quais as nossas expectativas com relação ao futuro do Consórcio Nordeste, ao futuro do Brasil. E, logicamente, estamos aí aguardando o material que chegará de cada estado, para que a gente possa, na quarta-feira, consolidar o material que apresentaremos, sim, na reunião com o presidente da República na próxima sexta-feira. Então, foi uma reunião extremamente produtiva e que nós esperamos repeti-las outras vezes. E como há, normalmente, um consenso dentro do consórcio, essas próximas reuniões serão realizadas em outros estados. Mas era importante que a Paraíba começasse, até porque, na condição de presidente do consórcio, cabia a mim fazer a convocação inicial. E a Paraíba deu o seu recado e realizou
uma grande reunião do Consórcio Nordeste. Esta é a conversa com o governador, uma conversa franca e direta que nós temos todas as segundas-feiras aqui na Rádio Tabajara e junto com 51 emissoras de rádio em todo o estado. Governador, as governadoras e os governadores ouviram da economista, a professora doutora Tânia Barcelar, que assessorou os governadores, ela dizendo que o Nordeste tem uma cara nova. O Nordeste mudou, o século mudou e o Nordeste tem uma nova cara. Que cara é essa que o Nordeste sempre esperou ter de desenvolvido, de um Nordeste rico, de um Nordeste com potencial? Como vocês vão levar isso para o presidente Lula, essa nova cara do Nordeste? É importante entender que qualquer processo de planejamento que se pense para o país não pode tratar o Nordeste como sendo aquela região dependente de tudo, aquela região que precisa de auxílios constantes. Essa não é a forma de se ver o Nordeste de hoje, até porque o Nordeste de hoje não é o mesmo de 50 anos atrás. É o Nordeste que produz riqueza, é o Nordeste que produz mas só em geração de energias renováveis. Nós somos responsáveis por 70% da energia renovável que é produzida nesse país. Isso coloca a região numa condição extremamente privilegiada naquilo que se refere aos futuros combustíveis, principalmente o hidrogênio verde. Para você produzir o hidrogênio verde, você tem a necessidade de ter um consumo muito grande de energia e só viabiliza se for energia renovável. Então, o Nordeste está pronto para isso. Então tem que ser olhado sobre essa ótica. O Nordeste tem um potencial turístico extraordinário, um potencial do próprio agronegócio também aqui na região. Ou seja, são inúmeras as possibilidades para o desenvolvimento econômico mais justo para a região. É claro que ainda amargamos aí vários índices negativos, índice de desenvolvimento humano, a questão da fome que nos aflige ainda, mas precisamos entender que esse país só será desenvolvido se o Nordeste também for desenvolvido, mas olhado como parte integrante do processo de desenvolvimento e não como um problema que tenha que ser resolvido. Eu sempre digo que a gente não pode olhar o Nordeste como problema, mas como solução, em função exatamente da potencialidade que tem essa região. Então, a professora Tânia Barcelar, ela tem uma capacidade extraordinária de fazer essas leituras sobre a economia da região, porque ela é uma estudiosa da região de muitos anos. E nós estamos levando exatamente essa posição para o presidente da República. Queremos ser inseridos no processo de desenvolvimento do país, mas queremos ser inseridos como um dos vetores de desenvolvimento e não como uma região problema que precisa ser olhada com auxílio. Não é essa a forma que nós queremos ser vistos, e o Nordeste e o Consórcio Nordeste tem essa função. Nessa reunião da próxima sexta-feira, por uma solicitação do próprio presidente Lula, nós estaremos apresentando prioridades para cada estado, além das prioridades regionais. Obras que sejam de interesse regionais. Essa grande capacidade de geração de energia renovável, tanto eólica quanto solar, ela precisa ter os meios de escoamento para todo o país. Que meios são esses? São as linhas de transmissão. Então, nós estamos apresentando como um dos pleitos para a região é que sejam ampliados verdadeiramente essas linhas de transmissão por todos os estados. E aí você terá a possibilidade de gerar muito mais energia. Nós temos a necessidade de fortalecer e recuperar verdadeiramente a nossa malha ferroviária, concluir a Transnordestina e ampliar e recuperar outras redes menores que são redes ferroviárias, mas que atendam os estados e que poderá facilmente ser recuperado e criar um sistema de transporte que viabilize, por exemplo, a chegada de grãos do Centro-Oeste na região Nordeste com um custo de frete muito menor do que o que é feito hoje através de caminhões. Isso viabiliza que novos investimentos possam chegar na região Nordeste, tendo um custo, eu diria, justo de um transporte. Conclusão da transposição do São Francisco.
E quando eu falo da conclusão da transposição do São Francisco, muita gente imagina que os 2 eixos do São Francisco não estejam concluídos. Na verdade, os 2 eixos estão concluídos em parte, até porque os equipamentos que hoje estão instalados não permitem que você possa fazer a extração do total previsto dentro do projeto, mas eu me refiro principalmente às obras complementares. O ramal Apodi, que sai de Cajazeiras e vai até o rio Apodi, no Rio Grande do Norte. A terceira entrada do São Francisco, chegando aqui no Vale do Piancó. A entrada que vai para o Ceará. Ou seja, são diversas obras complementares que precisam estar concluídas para que a gente tenha o sistema do São Francisco absolutamente concluído. Ou seja, eu estou citando 3 aqui, apenas 3 ações que nós vamos priorizar para a região. Cada estado, evidentemente, vai apresentar também seus pleitos e nós vamos condensar tudo isso num documento que será apresentado na sexta-feira, e esse documento também constará as preocupações de todos os governadores com relação à receita dos estados, que foi afetada com a Lei Complementar 192 e Lei Complementar 194, que alterou a relação e a arrecadação de ICMS, para que a gente possa ter ou a criação de um fundo de desenvolvimento regional, ou uma reforma tributária que crie câmaras de compensação, para que a gente possa estabelecer a igualdade e fazer com que toda a infraestrutura necessária de saúde, educação, de custeio dos estados continue sendo mantidos no patamar que nós temos até hoje. Então, uma grande luta ainda que nós temos pela frente, mas o consórcio Nordeste se coloca nessa condição de ser o protagonista nessa luta pelos interesses do Nordeste. Para a gente concluir esse encontro do Nordeste, dos governadores e governadoras, eu queria sua opinião sincera. Isso é a retomada do sentido da federação, de unir, porque, ao nosso ver, os estados estavam desunidos. O governo federal anterior, a gestão anterior, não conseguia unir as pessoas. O senhor acha que isso é verdadeiramente a retomada do sentido federativo, governador? Eu não tenho dúvida, até porque o governo Lula criou o Ministério das Relações Institucionais. Colocou lá o ministro Alexandre Padilha, que é quem está comandando esse nosso encontro. E já o secretário nacional do Ministério participou da nossa reunião do Consórcio Nordeste, exatamente para que ele pudesse ter ideia de como funciona o consórcio, como se posicionam os governadores, na busca, evidentemente, de solução para problemas dos estados e da região. Mas essa relação institucional, ela está sendo cada dia, eu diria, regada, cada dia cuidada. Primeiro, com uma reunião que aconteceu logo após aqueles fatos do dia 8 de janeiro. No dia seguinte, na reunião com o presidente dos consórcios, onde nós inauguramos essa reunião em audiência com o presidente da República. Numa segunda reunião, já com o ministro Alexandre Padilha. Essa reunião agora do Consórcio Nordeste e na próxima sexta-feira a reunião com o presidente da República, com diversos ministros e todos os governadores do Brasil. Essa é a verdadeira forma de se manter essa relação republicana e necessária para que a gente atinja os objetivos de desenvolvimento do país. Na Paraíba, 1h21, nós estamos no programa Conversa com o Governador. Uma conversa franca e direta que nós temos todas as segundas-feiras na Rádio Tabajara e nessa rede de rádios, governador. Dentre elas, a Rádio Espinharas de Patos, Rádio Caturité de Campina Grande, Rádio Liberdade em Santa Rita, Rádio Lagoa Seca em Lagoa Seca, Rádio Mix FM de Campina Grande, Rádio Correio do Agreste de Queimadas, Rádio Itabaiana, do município de Itabaiana, e a Rádio Correio do Vale em Mamanguape. Governador João Azevedo, eu lembro que aqui numa conversa nossa o senhor falou que o serviço aeromédico que o governo tem era para servir à sociedade. E eu fiquei assim, mas como servir? É numa urgência, numa emergência, quando precisar de uma transferência? Mas tivemos uma urgência. Eu queria que o senhor nos contasse como é essa experiência de gerenciar um serviço de urgência do governo e atender, como por exemplo atendemos a comunidade de Patos em uma verdadeira urgência que aconteceu no hospital, na maternidade do Instituto Eupídio de Almeida, lá na cidade de Patos. De Campina Grande, perdão. Nós temos um serviço
que está disponível 24 horas por dia, exatamente promovendo e permitindo que deslocamentos que sejam extremamente necessários para pessoas que estejam com a vida em risco, ela possa ser feita através de uma aeronave dotada de todo o sistema de equipamentos, uma verdadeira UTI aérea. E quando soubemos desse problema que aconteceu no Instituto de Saúde Elpidio de Almeida, lá em Campina Grande, prontamente nós colocamos não só a estrutura hospitalar do Estado, com os leitos disponíveis, nós colocamos também o nosso grupo de resgate aeromédico à disposição, né, desses pacientes, caso houvesse necessidade. Essa é uma obrigação que o Estado tem de agir quando há uma demanda. E ficamos felizes por ter rapidamente disponibilizado todo esse sistema. Agora, é claro que é preciso que a Prefeitura de Campina Grande tome as providências, primeiro para que não se repita esse tipo de problema, para que verdadeiramente o funcionamento da maternidade e casa de saúde Elpidio de Almeida seja restabelecido num padrão que seja o padrão de atendimento correto. O Estado está trabalhando no para fazer um novo hospital de clínicas em Campina Grande e uma maternidade de alta complexidade, para que a gente possa atender a essa demanda que não é atendida pelo ISE em Campina Grande hoje. Essa é a grande questão. O ISE não está apresentando as condições para atendimento de toda a região. Então o Estado estará fazendo a sua parte, inclusive já em reunião com a equipe, também para fazer a possível utilização do Hospital de Queimadas para fazer esse tipo de atendimento, considerando a incapacidade que hoje tem o ISE de dar respostas à grande demanda, porque atende a uma região e infelizmente não está cumprindo o seu papel. O Estado está não só na construção do novo hospital de clínicas, mas também estudando a possibilidade de utilizar o Hospital de Queimadas para fazer e ser referência também ali, maternidade de alta complexidade, atendendo a mães e as crianças que nascem naquela região. Agora 1h25, ainda em Campina Grande, governador, hoje começa uma etapa do Opera Paraíba, que tem um mutirão, nesse caso pediátrico, e aí aquela história que o senhor nos contava na gestão anterior, que iria acabar com a fila da vergonha e tal, a fila já está finalizada, agora estão se fazendo mutirões como esse de Campina Grande que começa hoje, não é isso? À medida que você vai levantando as demandas, à medida que você vai qualificando o serviço, as pessoas começam a acreditar realmente na existência e na eficiência do serviço. Então, o que foi que aconteceu com o Opera Paraíba? Nós criamos um programa porque identificamos que tinha uma fila de 12.200 pessoas na Paraíba que esperavam 10 anos, 15 anos por uma cirurgia. Nós relacionamos essas pessoas, criamos um programa em 2019 que um pouco mais de um ano depois conseguiu atender as 12.200 pessoas que estavam na fila. Mas aí nós identificamos também que havia uma demanda reprimida enorme. Pessoas que sequer procuravam o sistema de saúde porque não acreditavam no sistema de saúde. Não acreditavam, simplesmente que fosse. Ora, se você tem um vizinho que passava 10 anos, faz 10 anos que iria esperar por uma cirurgia. E tinha 10 mil, 12 mil na frente. Tinha na fila, por que é que iria procurar? Então, a partir do momento que nós fizemos isso, que começou verdadeiramente a acabar com a fila, as pessoas começaram a acreditar no sistema, começaram a procurar. E também, em alguns municípios, como foi o caso de Campina Grande, nós começamos a fazer o que a gente chama de busca ativa. Nós fomos para as comunidades identificar as pessoas. Por isso que o Opera Paraíba já realizou mais de 33 mil cirurgias. Definitivamente, a fila da vergonha acabou. A demanda não, porque a demanda surge todo dia. E durante toda essa busca que nós fizemos, identificação, nós encontramos um segmento que precisava de um olhar atento, que era exatamente a questão pediátrica. Crianças que precisam fazer cirurgias, às vezes pequenas cirurgias,
e que também estavam entrando no processo de fila. E antes que essa fila chegue a 10 mil, 15 mil, nós tomamos a providência agora de criar o Opera Paraíba Pediátrico. Identificamos já que 1.000 crianças precisam fazer cirurgias e começamos essa semana lá e vamos ter aí no dia até 26, 28, 29 também mutirão para que a gente possa lá no hospital, no Opera Paraíba, no Hospital de Clínica de Campina Grande, a gente começar a realizar e acabar também com essa fila. Essa é uma meta do governo, é não permitir que haja demandas e essas demandas fiquem reprimidas. Essa é uma ação que eu fico muito feliz de anunciar que nós estamos começando hoje, porque esse programa, inclusive, na reunião que nós tivemos do Consórcio Nordeste, foi um programa elogiado e copiado para outros estados. Já está acontecendo o Opera Sergipe, nos mesmos moldes. No Ceará também, o governador Elmano solicitou todas as informações para implantar um programa da mesma forma lá no Ceará. Ou seja, essa é uma das funções que tem o Consórcio Nordeste, mas a gente fica muito feliz de saber que um programa que nasceu aqui na Paraíba, que resolveu um problema e que nós estamos levando agora para a ministra Nízia, que quer ouvir e conhecer o programa Opera Paraíba. E com certeza, a partir daí, pensar num programa a nível nacional. Então, isso é muito gratificante, não só para o governador, mas para todo o time de governo que desenvolveu esse projeto e que agora tem um foco muito grande nas crianças paraibanas. 1h29, conosco a Rádio do Vale de Mamanguape, Rádio Correio do Vale de Itaporanga, Rádio Correio FM 98 em Campina Grande, Rádio Correio da Serra em Solânia, Rádio Guarabira FM de Guarabira, Rádio São Bento FM de São Bento, Rádio Santa Maria de Monteiro, Rádio Master de Tenório, Rádio Pop FM de Areia e a Rádio Rural de Guarabira. Governador, o nosso litoral, a faixa litorânea nossa, tem a necessidade de se fazer algumas contenções por conta do avanço do mar. Que projeto é esse, junto com o IFPB, que o governo do estado vai começar a desenvolver para tentar amenizar esse problema marítimo que nós temos, que é o do avanço do mar aqui na nossa costa litorânea? Existem algumas ações nessa direção que estão sendo implementadas. Agora, nesse programa Pré-Mar que nós lançamos recentemente em parceria com o IFPB, ele tem um objetivo um pouco diferente. Quando você faz uma análise do fundo do mar, para ficar bem fácil para a população entender, quando você faz uma análise do fundo do mar no nosso litoral, você percebe que na região mais próxima do litoral, 2, 3 quilômetros do litoral, você tem muita vida marinha, você tem recifes, você tem corais, você tem muito peixe naquela região. Entretanto, quando você se afasta um pouco dessa distância, para 4, 5 quilômetros, você aí já tem, eu diria que um termo talvez equivocado, mas um deserto marinho, em que você tem muita areia, mas tem muito pouco vida de corais. E o que nós estamos querendo fazer com esse projeto é criar, ao longo da nossa costa, pegando de Lucena até o Conde, criar 10 pontos, que serão pontos de recifes artificiais. E como é que você cria isso? Você desce blocos de concreto que você coloca no fundo do mar. A partir daí, os micro-organismos que estão na água, eles vão colando naqueles blocos de concreto, vão começando a desenvolver ali um coral que é artificial, mas que terão as mesmas características no futuro, e começa você a criar um habitat para peixes, para que outros peixes cheguem, para que plantas comecem a surgir naquela região. Então nós vamos pegar 10 pontos e descer 10 mil blocos de concreto. Esses 10 mil blocos de concreto farão com que, num futuro muito próximo, com 2 anos aproximadamente, a gente tenha já a formação desses corais artificiais. E para que isso? Primeiro,
como resgate, como recuperação dos corais. Segundo, como um elemento para ser aproveitado no turismo, já que existe uma categoria de turismo que vem muito à nossa região para a prática de mergulho em navios que estão afundados aqui na nossa costa, e também para os nossos corais. E nós queremos criar, a partir desses corais artificiais, esses pontos de mergulho. Como serão pontos de atração turística, nós vamos também criar o que nós chamamos de museu submarino. Os mergulhadores, os turistas que fizerem esse tipo de mergulho vão encontrar não só esses recifes artificiais, mas como estruturas, esculturas que serão colocadas juntos também dessas instalações. Ou seja, serão museus para serem visitados por quem pratica o mergulho de turismo. Logicamente que a pesca artesanal também será fortalecida com a chegada e a criação desses corais. Então isso é muito importante para a Paraíba. Eu tenho certeza absoluta que esses investimentos que nós estamos fazendo de mais de 2,5 milhões, junto na parceria com o Instituto Federal da Paraíba, junto com um grupo extremamente dedicado e profissional que nós temos dentro do Instituto Federal da Paraíba, nós vamos ter um resultado muito importante, não só para o turismo, mas principalmente para o meio ambiente, porque é um programa estratégico que vai promover a recuperação ambiental aqui do nosso litoral. Conosco a Rádio Arapuã de Patos, Rádio Arapuã de Cajazeiras, Sanhauá de Bahia, Rádio Líder FM de Santa Rita, Rádio Mais FM de Cajazeiras, Rádio Independência de Catolé do Rocha, Rádio Conceição FM de Conceição e Rádio Independente de Serra Branca. Governador, a gente está quase chegando ao final da nossa conversa. Eu quero falar de obras, porque quando começa uma gestão, e no caso aqui é uma continuidade da gestão, tem muita gente que diz, não, vamos esperar que ainda vai começar. O governo está funcionando normalmente. Eu queria que o senhor falasse das obras que já estão iniciadas nesse início da gestão agora em janeiro de 2023. Não, de forma alguma. O nosso governo é um governo de continuidade, é um governo que teve a felicidade de ser reconhecido pela população como um governo que transformou vidas, que levou melhoria de qualidade de vida para muita gente no estado, e isso em função exatamente das obras, das ações, das políticas públicas implantadas. E não haveria nenhum motivo pelo qual a gente diminuísse o ritmo. Ao contrário, nós começamos o ano com o pé no acelerador, foram inúmeras as ações de lançamento já durante esse ano, o Arco Metropolitano, uma obra de 210 milhões de reais que nós lançamos, foram pacotes na área da economia que nós tratamos a semana passada aqui para melhorar o ambiente de negócio, e hoje as obras continuam. Obras de manutenção em escolas que estão acontecendo, são investimentos de mais de 74 milhões de reais que continuam ocorrendo por todo o estado. A construção da Vila Olímpica lá em Guarabira, lá no Brejo, 30 milhões de reais. Obras de reforma aqui de manutenção, por exemplo, do Ronaldão, lá em Cajazeiras, do entorno do estádio Perpetão. Obras importantes dentro dos hospitais que nós estamos fazendo de ampliação, obras como o centro de treinamento do Corpo de Bombeiros, que será o mais importante do Nordeste, e o maior e mais importante do Nordeste. Ou seja, as obras continuam e nós vamos estar, na verdade, entregando um conjunto de mais de 80 obras nesses próximos meses por conta de agenda. Nós vamos estar fazendo essas entregas de obras importantes, como a Escola Técnica de Artes, como a Praça de Intermares lá em Cabedelo, que são obras que estão concluídas e que não foram entregues, inauguradas ainda formalmente, por uma questão apenas de agenda. Governador João Azevedo, eu acho que até o final do Salão do Artesanato, eu queria encontrar o senhor e sua família, os netos. Eu vou dar um passeio por lá pelo salão, porque é um sucesso. Eu já comprei umas lembrancinhas, mas sabe, lembrancinha com lembrancinha, já deu mais de 1 milhão de reais de negócios. Isso é muito importante para o artesão, né, governador? Claro, você tem um salão que com poucos dias, com 10 dias de aberto, já tenha tido um faturamento de mais de 1 milhão de reais, isso é muito importante. Até porque, eu sempre brinco dizer, uma coisa é você vender
ter uma renda de R$1 milhão vendendo carro. Mas vendendo pequenos objetos. Um colar, uma pulseira. De pequenos valores, não é fácil. E essa renda de mais de R$1 milhão foram necessários a venda de mais de 41.400 itens vendidos dentro do salão. E ao mesmo tempo tivemos a oportunidade através do salão de homenagear os povos originários aqui na Paraíba, os potiguaras e tabajaras, já que o tema do salão é o artesanato indígena. Então avançamos muito, o salão está um sucesso, visitem o salão, porque ele vai ficar aberto lá até o dia 5 ainda de fevereiro. Para a gente encerrar, eu quero tratar de 2 assuntos. Comemorar a nossa emissora, a emissora estatal, a Rádio Tabajara, que completa 86 anos essa semana. E com essa comemoração eu quero saber, a folha de pagamento do servidor público, está tudo certinho para pagar dentro do mês, governador? Dia 30 de janeiro, aposentado, pensionista e reformado. Dia 31 de janeiro, servidores da ativa, da direta e da indireta, como estamos fazendo desde janeiro de 2019. E, logicamente, celebrar aí os 86 anos da Rádio Tabajara AM, FM, brevemente com mais uma FM no ar, brevemente com as novas instalações, com a nova antena. E isso para a gente é motivo de muito orgulho. Poucos são os estados que têm rádios oficiais, que têm imprensa gráfica oficial, que tem um jornal oficial, e a Paraíba preserva tudo isso, e para a gente é sempre uma alegria. Essa rede, inclusive formada por tantas emissoras que transmitem o nosso programa, ela é capitaneada exatamente pela Tabajara. Então, vida longa a todos que fazem a Tabajara e a Rádio Tabajara. Mais 86 anos venham aí pela frente. Governador João Azevedo, o nosso programa foi realizado pela direção e edição da Thalita Duarte, a Fernanda Gonçalves na produção, a Romana Ramalho, o Lailson Ismael e o Igor Felipe cuidaram das nossas mídias sociais. Na técnica, Zé Pires, DJ Brasinha e o nosso querido Marrom. O gerente executivo de rádio jornalismo é o Marcos Tomás. O gerente executivo de radiodifusão é o Berlim Carvalho, diretor de Rádio e TV, Rui Leitão, e a presidente da EPC, que a gente comemora junto à Rádio Tabajara, é a jornalista Naná Garcês. Aqui na produção, Arlan Júnior, e na transmissão, a Telasat. Governador, eu te encontro segunda-feira para a gente conversar e falar de todos os detalhes do encontro com o presidente Lula. Espero que você traga todas as informações e o que foi encaminhado na próxima segunda-feira. Tá combinado? Combinadíssimo. Então, a todos vocês que nos acompanharam até agora, um grande abraço, que Deus permita que a gente volte aqui na próxima segunda. Obrigado pela audiência. Governo do Estado. Cultura. Você está ouvindo a ZYX 748, Rádio Pop FM, operando em 89,3 MHz. João Pessoa, Paraíba. A Pop FM te convida a uma viagem ao mundo da música. Programa Flash Pop. Programa Flash Pop. De terça a sexta-feira, das 10 à meia-noite. Um programa recheado com o que há de melhor da música brasileira e internacional. Programa Flash Pop. Apresentação: George Medeiros. Oferecimento VIP Colégio QI Torre. 30% de desconto na matrícula para os ouvintes do Flash Pop. Pizzaria Guimarães. O melhor rodízio de pizza da cidade por apenas R$20. Você já conhece a rede de supermercados Varejão do Preço? Então deixa eu te falar. Tem unidade no Valentina, Rangel, Grotão, Tibiri 2, São Bento, Imaculada, Santa Rita 1 e 2 e nos bancários. Acompanhe tudo pelas redes sociais. Siga @Rede Varejão do Preço no Instagram e fique por dentro das ofertas em primeira mão. Varejão do Preço, por você, a gente faz. O
Sicoob é mais que uma escolha financeira. Ele é a solução mais justa para cuidar do seu dinheiro. O Sicoob Centro-Nordeste busca entender cada empresa, cada empresário, cooperando para sua evolução. Tudo com um atendimento mais próximo, participação nos resultados e várias soluções para seu negócio. Com os benefícios do cooperativismo, fica fácil escolher sua instituição financeira. Saia do banco, venha para o Sicoob. Ligue 83 32 41 87 45 e saiba mais. Cama, almofadas, brinquedos e bebedouros, bijuterias, casinhas, rações e comedouros, farmácia com veterinário de plantão pro seu pet. Tem no Pet Shop Nutrivete, tudo pro seu gato, peixe ou passarinho, tudo para roedores e também pro seu cãozinho. Amor e carinho e o seu bichinho se diverte, tudo que ele precisa tem no Pet Shop Nutrivete. Manaíra e Cristo, fone 3231-4343. Nutrivete. Cajuína São Geraldo, qualidade e tradição, presente em todo momento e na sua região. São Geraldo, toda a família pediu. São Geraldo, do Nordeste pro Brasil. Cajuína São Geraldo, o sabor do Nordeste. São Geraldo tem a cara do Brasil, é o sabor do Nordeste como você nunca viu. Achamos um endereço perfeito na Praia do Bessa. Execute. Agora também na Avenida Fernando Luiz Henrique, 1831. Um espaço moderno e inovador com serviços de excelência em negócios imobiliários para você. Faça uma visita. Será um prazer apresentar a nossa nova unidade. Execute. Desde 1989. Pensou em imóvel? Pense e execute. 83-2107-0101. No Brasil inteiro, quem conhece a vida da estrada sabe que robustez, desempenho e economia de verdade é com os caminhões Iveco. E na Paraíba, Iveco é na Audax. O lugar para comprar ou cuidar do seu caminhão com a máxima qualidade e compromisso. Veja de perto a excelência de modelos como os nossos pesados, fortes e brutos com baixo consumo e custo de manutenção. Venha conhecer toda a linha da Iveco Audax. Ligue 2178-7033. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e material de construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. A Juliana não quer sambar. Petróleo Torres. Fábio Bernardo. 13h45. Muito bem, seu Luciano Coxinha. Após o Conversa com o Governador, encontro semanal todas as segundas-feiras, a partir das 13 horas com o governador João Azevedo, a gente retorna com a parte final do F5 de hoje, trazendo inclusive informações de agora em relação à Assembleia Legislativa da Paraíba, Petrônio Torres. Primeira informação: o presidente da Comissão de Orçamento, deputado Branco Mendes, designou o deputado Wilson Filho para ser o relator das contas do ex-governador Ricardo Coutinho e as do governador João Azevedo na Assembleia Legislativa da Paraíba. As contas de Ricardo e de João foram apreciadas pelo Tribunal de Contas do Estado e agora precisam ser validadas pela Assembleia Legislativa. A expectativa é que na próxima, amanhã, terça-feira, dia 24, a Assembleia julgue as contas do governador João Azevedo e do ex-governador Ricardo Coutinho. Há também a expectativa que nessa sessão extraordinária que a Assembleia deverá realizar amanhã, seja apreciada a Petrônio Torres
a Lei Orçamentária Anual, a LOA 2023. Amanhã, dia 24. E ainda em relação à Assembleia Legislativa da Paraíba, informação de momento é que o presidente Adriano Galdino, que vai concorrer a mais um mandato na Assembleia sem concorrente. A mais dois. Mas vamos falar primeiro em um, né? Mas ele já registrou para os 2 biênios. Chapa já confirmada e fechada. Para o primeiro biênio, a chapa será a seguinte: presidente Adriano Galdino, ele terá como vice Tião Gomes, como segundo vice-presidente Eduardo Carneiro, como terceiro vice Tovar Correia Lima e como quarto vice a deputada Camila Toscano. O deputado Júnior Araújo, do PSB, será o primeiro secretário, com Fábio Ramalho, segundo secretário, Tassiano Diniz, terceiro secretário, e Anderson Monteiro como quarto secretário. Para o primeiro biênio, o corregedor titular será o deputado Valber Virgulino, com Branco Mendes na primeira corregedoria, Jutaí Menezes na segunda e George Moraes na terceira. Esses cargos na corregedoria da Assembleia servem tanto para o primeiro como também para o segundo biênio. Para o segundo biênio, Adriano Galdino terá como vice Felipe Leitão, segundo vice Cida Ramos, terceiro vice Tassiano Diniz e quarto vice Fábio Ramalho. O primeiro secretário será Tovar Correia Lima, com Eduardo, segundo secretário, Anderson Monteiro, terceiro, e Gianni Panta, quarto secretário. Pepa, prego batido, ponta virada, sem concorrente, tudo tranquilo lá na Assembleia? Tudo tranquilo, tudo definido, Fabão, tudo lei de Laura, tudo certo. Adriano Galdino vai comandar de novo a Assembleia por mais 4 anos. Primeiro biênio, a partir de 1º de fevereiro de 2023 até 1º de fevereiro de 2025, e o segundo biênio de 1º de fevereiro de 2025 a 1º de fevereiro de 2027. Adriano Galdino, caso não saia para disputar algum cargo eletivo, que deve acontecer, não é verdade? Aí não sei se Adriano pode ficar, por exemplo, se Adriano Galdino for candidato a governador do estado, se ele tem que renunciar ou não, sinceramente eu não sei. Mas a tendência é que Galdino dispute uma vaga para um cargo majoritário, ou o Senado ou o governo do estado. Mas até lá muita coisa vai acontecer, deve acontecer. Mas o fato hoje é que Adriano Galdino vai continuar à frente da chefia da mesa diretora da Casa Epitácio Pessoa e será presidente por mais 4 anos. Eleição que vai ocorrer dia 1º de fevereiro, como preconiza o regimento interno da Assembleia Legislativa. Com a posse da nova legislatura. Com a posse da nova legislatura, e em seguida acontece a eleição para a mesa diretora. Muito bem, o professor Humberto Júnior está me mandando aqui o link, Pepa, de uma matéria publicada pelo portal Metrópolis, com o seguinte título: os saques em dinheiro vivo nos cartões corporativos de Bolsonaro. Tem aqui cópia de recibo. Aliás, o Metrópolis, desde a semana passada, tem tocado nesse assunto, não é, Ju? Na verdade, é uma coluna do jornalista Guilherme Amado, que está muito antenado aí nos bastidores da política e investiga essa questão dos cartões corporativos há um tempo também. Ele está bem ligado nessas investigações. E aí foi encontrado, sabe o quê? Aí, nessa lista de notas fiscais do cartão corporativo, que deve ser usado, é um direito, né, do governo executivo, mas ele não autoriza e não é um uso ético, digamos assim, de saques em dinheiro vivo. E aí foram registrados alguns saques de R$500 e R$1.000 em sequência. E aí fica a questão, né? Por que esse cartão corporativo não foi usado diretamente para a aquisição de produtos ou serviços que serviriam para a subsistência daquela equipe
né? E, na verdade, o cartão corporativo na época de Bolsonaro não estava sendo usado pela equipe, viu? Estava sendo usado pela família apenas, que foi um diferencial apontado em relação aos governos anteriores, onde o cartão corporativo era usado para a equipe toda. O caso da família Bolsonaro, o cartão corporativo foi usado apenas pela família Bolsonaro. Ainda sobre esse assunto, o jornal Estado de São Paulo traz reportagem com o seguinte título sobre esse assunto: Cartão corporativo de Bolsonaro, : na rua, presidente comia pastel, em casa, picanha e camarão. E nessa reportagem do jornal Estado de São Paulo, Pepa, tem um trecho que diz o seguinte: notas fiscais mostram que até os medicamentos de Bolsonaro eram comprados com cartão corporativo. Remédios para depressão, ansiedade, problemas de pele e também infecção de garganta. Assim é bom demais, Júnior! É triste, mas é... O cara ganha um salário. Honestão. O cara ganha um salário. Minha gente, calcule comigo se não é bom demais, Júnior. O cara ganha um salário de mais de 30 conto e até o remédio para depressão dele, quem paga somos nós. Eu não tô falando nem da picanha do camarão, como traz aqui o título da reportagem do Estadão, mas até o remédio para a pele do homem, Pepa, quem tem que pagar é a gente. Assim é bom demais, Júnior. 3,53. Inclusive tem até aqui na coluna de Guilherme Amado que parte desse dinheiro que foi sacado pelo cartão corporativo foi usado para pagar excesso de bagagem. E sobre esse assunto, essa série de reportagens do Metrópolis, do colunista Guilherme Amado, chama a atenção que ele acaba, a partir das revelações do cartão corporativo e dessas investigações, mostram que a primeira-dama, a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, fazia as compras dela no cartão de crédito de uma amiga de longas datas. E a justificativa de Bolsonaro foi que ela comprava no cartão da amiga porque Michele não podia ter um cartão de crédito pessoal dela com um bom limite. Isso cabe na cabeça de alguém, Pepa Torres? Hein, Pepa Torres? Gente, Nubank, todo mundo Nubank tá dando aí uns créditos bons pra todo mundo. Até eu, que sou um liso, tenho um cartão de crédito no Nubank com crédito das alturas, roxinho, como o Pepa diz, que é o cartão de crédito dos pobres. Ele diz que é o roxinho. O Pepa diz que o roxinho é do liso. Não, todo mundo chama o Nubank de roxinho. Eu sei. Aí a primeira-dama não tinha um cartão de crédito porque não tinha como ter um limite alto. E aí então a primeira-dama comprava no cartão de crédito da amiga. Isso entra na cabeça de alguém. Fábio, vem cá. Perto da primeira-dama, eu não sou ninguém, da ex-primeira-dama, né? Meu amigo, você vai ali no Vermelhinho, no Santander, já de brincadeira, gente. Papa Figa engana menino. Pois é. Foi? Papa Figa engana menino. A primeira-dama, que foi para o velório. Sim, da rainha chiquérrima, levou um personal styler a tiracolo, não é? Tava usando lá o seu Chanel Black, né? Um vestidão lá preto. Não era Chanel não era Chanel. Tava elegante. Tu acha que a primeira dama vai usar o queijo? Da Renner? Era um estilista brasileiro. Tu acha que vai comprar da Renner? Vai comprar na CIA, Mas comprou no cartão da amiga, porque ela não tem limite de crédito. Gente, é tirar onda com a inteligência do brasileiro, né? Mas olha só, além disso, nesses saques todos, além de todas essas benesses, tudo que a gente viu aqui, gasto com sorvete, picanhas e etc., foram 11 mil reais para despesas que não têm finalidade declarada. Pode ter gente que vai achar que é muito pouco, 11 mil, uma mixaria, mas 11 mil... Para servidores ligados a Bolsonaro que sacaram, não foi ele, viu? Foram servidores que sacaram e aí foram despesas sem finalidade declarada. É bom demais. Arruma um cartão desse pra mim. Pepa. Nossa. Será que o F5 não pode dar um cartão corporativo pra gente, não? Tô na fila, viu? Ei, deixa eu colocar mais 2 ouvintes aqui que a gente acabou não colocando, a gente já tá na reta final. Olha, porque o capitão tinha tanto medo que o sigilo dele fosse quebrado. Aí sendo desvendado tudo. Só mais 2 ouvintes, Luciano, meu amigo Araújo lá de Valentina. Alô, boa tarde, Araújo. Boa tarde, Fabão. Um abraço a PP.
nosso rei do chá verde, um amigo, é gostoso. Eu tenho tomado um chazinho verde, muito bom, viu, bebê? Do jeito que você ensinou. Um abraço a Lu, a nosso querido Rui e a Coxinha, o mestre dos mestres aí. Um abraço a todos vocês. Boa tarde, ouvintes. Eu estou meio mais resignado em ter visto as atitudes tomadas por Lula e pelo seu governo na questão mesmo da substituição, né, da demissão do comandante lá e a força forte que foi também o que foi convocado para substituir. E agora eu estava vendo aqui as notícias, já vai haver uma reunião amanhã com o comandante, com os comandados. É isso. O Brasil tem que tornar-se o que ele era. Você vê umas fotos daquela que a gente viu no Yanomami, que coisa mais triste. Você vê um ser humano com as costelas daquele jeito, as pessoas morrendo à míngua, atrás desses especuladores miseráveis, que aqui no Brasil é isso. Foi naquele dia, até no programa que você estava discutindo aí, geralmente quando fala as coisas assim, às vezes o Rui fala governo Bolsonaro, não sei o que e tal. Minha gente, esse cabão disse para que veio não. Não tinha projeto, não tinha nada. Não tem ideologia no mundo que sustente a burrice desse rapaz, de maneira nenhuma. Porque ninguém pode governar sem projeto, sem planos, sem nada. Assim, feito uma biruta, ninguém pode. Então, nós estamos aguardando, se Deus quiser, a gente vai ver com esses contatos que Lula está tomando e fazendo internacionalmente, o Brasil voltar a recuperar a moral no mundo e ser respeitado como sempre Lula foi. E espero não para diminuir aqui ninguém, nem querer ser mais do que isso, nem politizar nada. A gente quer ver o Brasil, sim, um Brasil de trabalho, de emprego, de educação, saúde, e não ver um genocida fazer o que fizeram com os índios ali. Eu dar todo o meu repúdio e que eles peguem quente com esses garimpeiros que vivem acabando com o meio ambiente do Brasil. No mais, deixar um abraço para vocês tudo. Ô moçada, eu pergunto a vocês aí, Pepe e Bichinho, você já viu o Liso fazer futebol? Um abraço. Valeu, Araújo. Faz não, viu? Sem dinheiro não faz não, viu, meu amigo Araújo Valentino? Deixa eu colocar o último de hoje, coxa, pra gente ir embora. Alô, boa tarde. Boa tarde, Rádio Pop, Rafael Jaburu. Eu não ia participar hoje não, que tá corrido demais o dia a dia, mas tive um tempinho aqui para comentar. Eu fiquei estarrecido, rapaz. Eu lembrei, quando eu vi esses Yanomami, eu lembrei das cenas da Etiópia, do Congo, esse país que vive em guerra civil. E também me lembrei do Holocausto, né? Quem não se lembra daqueles judeus, daquelas imagens daqueles judeus nos campos de concentração, quando vê essas imagens, né? Queira ou não queira, a gente tem que cobrar de muita gente, né? São 5 anos de descaso, são 5 anos de agonia que esse povo estava passando. E eu queria perguntar, gente, vocês que ainda acreditam nesse discurso patriota vamos perguntar a eles onde é que está esse patriotismo todo? Patriota que não gosta de índio? Cadê o Conselho Federal de Medicina, que tem um presidente bolsonarista, para propor algo para salvar aquele povo? Entendeu? O SUS está aí, ó, salvando mais uma vez. Já vão mandar mais de 10 profissionais para ficar lá na região Yanomami tratando dos doentes, entendeu? Aí nessas horas a gente pergunta, cadê esse patriotismo todo? Por que o exército não trata agora os índios como tratou esses golpistas que estavam em frente ao exército, acampando? Entendeu? É isso que me dói, bicho, assim. Saber que tem parcela da população semelhante nossa, pai, amigo, que convive com a gente, que apoia um discurso desse, entendeu? Que exterminou praticamente 500 índios, cara. 500 seres humanos, entendeu? É isso que eu fico entristecido. Rafael Jaburu para Rádio Pop. Valeu, Jaburu. Realmente foi um assunto que chocou o país, chocou o mundo, né? Cenas muito fortes mesmo. Ó, o ouvinte Jefferson mandou uma mensagem pra gente aqui questionando em relação à marcação de exame da Prefeitura de João Pessoa. Alcio Xavier
rádio escuta da Prefeitura da capital, sempre atenta, me mandou a seguinte mensagem. Fabão, a Secretaria de Saúde informa que desconhece essa informação que circula e reforça que as marcações de exames seguem sendo realizadas normalmente. É o que diz a Secretaria de Saúde. Mais uma vez agradecer a sempre competente Alci Xavier. Pepa Torres, a palavra final é que fica, 14-2. O presidente acabou de encerrar o encontro com o presidente da Argentina, Alberto Fernandes. Pediu desculpas aos argentinos pelas grosserias do ex-presidente da República, a quem ele taxou de genocida. E hoje, no final da tarde, se encontra com Nicolás Maduro, presidente venezuelano. Lula voltando com que o Brasil seja visto com outros olhos pela comunidade internacional. Bom demais. Olha só, para finalizar... A última palavra que fica... Para finalizar, hoje começou o mutirão de cirurgias do Opera Paraíba Pediátrico. Serão 100 cirurgias em 4 dias de programa. Hoje, e mais os dias 26, 28 e 29 de janeiro. As cirurgias vão acontecer no Hospital de Clínicas de Campina Grande. O objetivo do governo é que até o mês de março sejam cerca de 1.000 cirurgias pediátricas. Olha só, para participar do Opera Paraíba, você deve acessar a Secretaria de Saúde do seu município ou realizar um cadastro na plataforma operaparaíba.pb.gov.br. Boa tarde, pessoal. Até amanhã. Muito bem, gente. São 14h03. Vamos combinar assim, né? Toda segunda-feira a pisada vai ser essa. A gente faz o programa até 13 horas. Logo em seguida começa a conversa com o governador e a gente volta com mais 20, 25, 30 minutos de programa nessa conexão entre os nossos ouvintes e espectadores e a nossa bancada. 14h04. Amanhã a gente volta normalmente, programa normal, de 12 às 14 horas, assim até sexta-feira. E eu vou pedir para você não desligar o seu rádio, não mudar de sintonia, que vem muita música bacana aqui na Pop com Rafael Bambam. Mais jornalismo, mais informações aqui na Pop, 18 horas. Heron Cid e o Alisson Bezerra e a equipe comandam o Hora H. E amanhã, 6 da matina, o trio Parada Dura. Adelton Alves, Edmilson Pereira e Luciano Coxinha comandam Paraíba Agora. Tchau, tchau, Paraíba! Até amanhã! Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e Material de Construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo. Direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Rádio Pop FM.